Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Cores. Eu sou o professor Ricardo e no vídeo de hoje estaremos utilizando a lei dos senos para medir distâncias inacessíveis. Com o software GeoGebra, utilizaremos a escala real, provaremos os valores obtidos e demonstraremos a razão constante da lei dos senos obtida pela divisão entre a medida de um de seus lados e o seno do ângulo oposto. Então, vem comigo. Aqui no software GeoGebra, nós podemos destacar um triângulo ABC oposto ao ângulo A de 77,1 graus. Nós temos o lado BC de medida 1040,26, oposto ao ângulo B de medida 47,74 graus. Nós temos o lado 789,81 e oposto ao ângulo C de 55,16 graus, nós temos o lado 875,91. Aqui ao lado, vocês estão observando as razões que determinam a lei dos senos. Então, o que é que está acontecendo? Eu estou pegando a medida do lado, por exemplo, aqui de azul, o lado BC, e dividindo pelo seno do ângulo oposto a ele, que seria o seno do ângulo A. De vermelho, nós estamos pegando o lado AC e dividindo pelo seno do ângulo oposto a ele. E, em verde, nós temos o lado AB, de 875,91, e estamos dividindo pelo seno do ângulo oposto a ele. E aí vocês observam que os três resultados estão dando iguais. E é justamente essa a característica que determina a lei dos senos. Então, assim, para provar que isso se mantém constante, nós vamos movimentar aqui alguns vértices e vocês vão perceber que esse resultado da divisão não se altera. Então, se a gente mexer aqui o ângulo A, alterando o valor, automaticamente você altera as medidas dos lados AC e AB, porém, as divisões, apesar de agora gerarem outros resultados, se mantêm constantes. E é isso que determina a propriedade da lei dos senos. Podemos mexer aqui C, acontece a mesma coisa, né? Os valores eles se readaptam, mas o resultado da divisão fica sempre o mesmo. E podemos mexer aqui o ângulo B, que essa lógica continua persistindo. Então, o nosso objetivo com relação a essa aplicação na lei dos senos foi mostrar que se você pegar qualquer lado e dividir pelo seno do seu ângulo oposto, esse comparativo com um outro lado, dividindo pelo seno do ângulo oposto, vai se manter constante. E isso caracteriza a lei dos senos. Com isso, nós agora vamos usar essa propriedade para resolver a questão. Então, vamos lá. Duas casas de veraneio X e Y estão situadas na mesma margem de um rio. Então, se vocês olharem aqui para a figura, né, dá para identificar aqui o triângulo, né? Então, está aqui os três pontos que representam um triângulo. A gente pode considerar que essa aqui é uma das casas e aqui é a outra casa. Elas estão na margem do rio. Nós vamos chamar essas casas de X e Y. E de X, avista-se a casa Y e a entrada de um clube particular. Então, esse clube está aqui do outro lado do rio. Nós vamos batizar esse clube de ponto P. E aí ele diz que de X você consegue ver a casa Y e o clube através de um ângulo de 56 graus. Da mesma forma, de Y, você consegue olhar para a casa X e consegue olhar para o clube P através de um ângulo 42 graus. Sabendo que a distância entre X e a entrada do clube é de 600 metros, então de X até o clube, nós temos aqui essa distância, que vai estar em metros, né? Ele faz aí algumas perguntas. E aí mais abaixo, né, ele coloca alguns valores do seno de ângulos, né, aproximados. Ele cita, por exemplo, seno de 42 graus, que representa aí o ângulo Y, ele representa o seno de 56 graus, que está aqui o ângulo X,
mas ele também faz referência a um ângulo de 82 graus, que aparentemente parece que não está presente. Mas se você olhar com atenção, ele será justamente esse ângulo P. Porque quanto que vale esse ângulo P? Ora, se em um triângulo a soma dos três ângulos é 180, então o ângulo XPY, ou seja, o ângulo P, será dado por 180 graus menos 56 graus menos 42 graus. E aí, fazendo os cálculos, você chega a 89 graus. Então, esse vai ser o terceiro ângulo que apesar que a questão não deu, né, a gente vai acabar precisando dele, então vamos logo representar. Então, qual é a ideia da lei dos senos? A ideia é que como é que eu relaciono todas essas informações aí do meu triângulo? Ora, quando você se referir, por exemplo, ao ângulo de 600, você vai dizer que ele está para o seno de 42 graus. E esse valor será exatamente igual a, por exemplo, a medida de YP, que eu vou chamar de A, e essa medida A vai estar para o seno do ângulo oposto a ele, que é 56 graus, assim como a terceira medida do lado do triângulo, que nós vamos chamar de B, vai estar para o seno do ângulo oposto a ele, que é 89 graus. E é claro, nós não vamos pegar as três de uma vez, né? Por exemplo, para fazer a letra A, nós vamos pegar aqui a primeira com a segunda. Então, não faz sentido você querer usar as três de uma vez. Você pega só duas frações, que isso é suficiente para resolver a questão. Para resolver a letra B, você poderia até pegar a segunda com a terceira, né? Porque agora você já vai saber o valor de A. Mas aí eu aconselho que você, sempre que for comparar razões, você pegue uma que você já tenha o valor dado da questão. Porque vamos supor que você erre o valor da letra A. Então, consequentemente, você vai errar o valor da letra B. Então, para resolver a letra B, nós vamos pegar aqui a primeira com a terceira. E aí, na letra C, ele vai pedir a distância do clube até a outra margem do rio. E aí nós vamos fazer uma outra análise que vai fugir um pouco essa relação da lei dos senos. Então, vamos calcular aí a letra A. Então, a letra A quer saber qual é a distância entre a entrada do clube e Y, né? Então, ele quer justamente essa medida que nós estamos chamando aqui de A. A entrada do clube, o clube está representado aqui pelo ponto P, e Y, que seria uma das casas que estão aí na outra margem. Então, nós já fizemos as razões e vamos representar agora aqui o cálculo, né? Então, A está para seno de 56 graus. Cuidado, não diga que está para o ângulo, né? Está para o seno desse ângulo. Assim como 600 está para seno de 42 graus. Então, nós agora podemos usar os dados que a questão deu, né? Ele disse que o seno de 56, você vai usar aqui, ó, 0,83, e o seno de 42, você vai usar 0,67. Então, 0,83, 0,67. 0,83 e aqui 600 está para 0,67. E aí faremos o produto em cruz e o valor de A será dado por 600 vezes 0,83 dividido por 0,67. Dessa forma, o valor de A será um valor aproximado, e esse valor será dado por 600 vezes 0,83 dividido por 0,67. Então, vamos obter 743,28 aproximadamente. 743,28
0,28 metros, né, aproximadamente. E aí, com isso, nós respondemos a letra A. Vamos agora calcular a letra B. A letra B deseja saber qual a distância entre as casas X e Y. Então, nós estamos chamando essa distância entre X e Y pela letra B. Observe também que eu estou representando o valor anterior como 743. Lembra que a gente encontrou ele com vírgula, né? Mas se você der uma olhada aqui na questão, ele pede qual o número inteiro mais próximo, né? Então, você responder daquela forma com vírgula, né? Poderia ser até considerado um erro, mas é um exagero, né? 743 e 743, alguma coisa, né? Estaria correto. Aqui é mais só para adaptar mesmo como a questão realmente está pedindo. Mas os valores estão ambos corretos. Então, para resolver aí a letra B, vamos aplicar a lei dos senos. Então, nós vamos ter que B está para seno de 82, assim como... Aí eu poderia pegar agora 743 ou 600, né? Mas como eu já adiantei, eu vou pegar o 600, justamente porque é uma medida que já foi dada na questão, e aí não tem perigo de eu errar a letra B, considerando que eu possa ter errado a letra A, legal? Então, 600 dividido pelo seno de 42 graus. Mais uma vez, eu vou recorrer aos dados da questão. Então, aqui eu vou localizar o seno de 82 e o seno de 42. Então, seno de 82, 0,99. E o seno de 42, 0,67. Então, 0,99, 0,67. Então, B está para 0,99, 600 está para 0,67. Está aqui, 0,67. E daí, nós vamos fazer o produto em cruz, e aí significa que B será igual a 600 vezes 0,99 dividido por 0,67. Então, B aproximadamente igual. Vamos pegar aí nossa calculadora. E aí vamos ter 600 vezes 0,99 dividido por 0,67. Vamos obter 886,56. 886,56 metros, né? E claro, se a gente for aproximar novamente, a gente poderia escrever apenas 887. Mas a resposta aqui já está tranquila. E finalmente, para concluir a questão, vamos descobrir agora a largura do rio, que é o que ele vai pedir na letra C. Então, na letra C, ele pede a largura do rio. Bom, se você observar aqui na imagem, né, que separa o clube, né, que separa aqui o clube até o outro lado do rio, que seria aqui essa posição da margem, né? Se você, por exemplo, visualizar aqui essa distância, você tem que ter aqui um certo cuidado, porque, por exemplo, essa medida, ela não estaria representando a distância, porque você precisa observar que no cálculo da distância é necessário que esse ângulo formado seja de 90 graus, né? Então, para isso, você tem que ter um certo cuidado na hora de posicionar o seu elemento de medida da largura do rio, de maneira que, saindo do clube, com a outra margem, ele forme um ângulo de 90 graus. E é isso que nós vamos fazer no nosso desenho esquemático. Então, no nosso desenho esquemático, se eu posicionar a régua aqui nessa posição, claramente a gente vê que esse ângulo aqui, ele não é de 90 graus, né? Então, nós vamos girar aqui de uma maneira mais ou menos nessa posição. Acredito que dá para convencer que mais ou menos esse ângulo aqui é 90. Cuidado, não olha para esse ângulo aqui da régua, que ele tem a ver com essa medida aqui embaixo, tá? Eu quero essa medida desse ângulo, tá bom?
Então, aproximadamente aqui, ó, nós vamos chegar ao ângulo pedido na letra C, a distância pedida na letra C, que é a largura do rio. Então, percebe que aqui está bem próximo, né, de 90 graus. E aí nós vamos chamar essa medida de C, porque ele vai representar a resposta da letra C e no nosso desenho esquemático, consequentemente, a largura do rio. E no nosso desenho da pergunta, essa medida estaria mais ou menos assim, tá? Então, isso aqui aproximadamente é 90 graus, né? E esse sim daria um valor mais adequado com uma representação esquemática da distância. É claro, isso é bem relativo, né? Você não precisa ser tão caprichoso. Mas o mais importante é que você entenda que do outro lado existe um ângulo de 90 graus acontecendo. Esse ponto em que o elemento toca aqui o outro lado do rio, eu vou chamar de P', como se fosse a imagem de P do outro lado. E aí o que é que acontece? Nesse momento, eu vou olhar apenas para o triângulo P'X, tá bom? Porque se eu olhar para esse triângulo P'X, eu estou visualizando um triângulo retângulo, e se o triângulo é retângulo, eu estou liberado para resolver propriedades mais elementares que eu já conheço. Então, por exemplo, se eu olhar aqui para o ângulo de 56 graus, no triângulo P'X, C vai ser cateto oposto e 600 vai ser a hipotenusa. Dessa forma, eu vou fazer o seno de 56 graus, porque o seno ele me remete ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, você vai pegar C e dividir por 600. O seno de 56, a questão já disse que é 0,83. Vamos pegar esse valor novamente. E aí nós vamos ter que 0,83 é igual a C dividido por 600. Multiplicando em cruz, nós vamos ter que a medida de C, vamos pegar 600 vezes 0,83. E aí vamos obter 498 metros como sendo a largura do rio. Tranquilo? Eu poderia até usar a lei dos senos se eu quisesse, né? Analisando apenas o triângulo P'X. Mas assim, quando o triângulo é retângulo, é muito melhor você usar as propriedades mais elementares, tudo bem? E aí está resolvida a questão e agora nós vamos passar novamente para o GeoGebra para provar esses três valores que nós encontramos. Então, vamos lá para fechar o nosso vídeo. Então, aqui no nosso vídeo de encerramento, eu estou apresentando novamente o triângulo da pergunta, só que dessa vez esse triângulo ele não está fora de escala, ele é exatamente o que seria a construção real da figura. Entenda que aquela figura que está lá no livro, ela não estava em escala, então esse ângulo de 56 graus aqui que representa o ponto X lá naquela questão do livro não era 56 graus, certamente. A distância de x até p igual a 600 também não era 600. Então, as questões do livro, elas geralmente, com figuras, elas não respeitam muito escalas, né? Tirando mapas, por exemplo, mas aqui no GeoGebra a gente está buscando fazer uma construção mais próxima do real. Então, tudo que vocês estão vendo aqui é a medida real. E aqui ao lado eu estou resgatando as medidas que nós obtivemos lá na resolução. E aí nós vamos comprovar se na figura essas medidas vão bater. Então, por exemplo, na ordem, né? PY tem que dar 743. Então, vamos pegar aqui a medida, vamos calcular a distância, vou parar sobre ele. Então, tá aí, ó, 743 representa aí essa medida. Vou até representar aqui de verde, né? Para que você entenda que representa essa medida. Então, veja aí, ó, bateu, né? E aqui não foi eu que digitei, é o próprio programa que, de acordo com as medidas que foram estabelecidas para a construção, gera o resultado que é o que eu estava esperando. Então, letra A, correta. Essa segunda medida
que está sendo representada por XY, que foi o resultado da letra B, então está aqui, ó, XY, está sendo representada por 886 aproximadamente. Então, vamos ver o que é que o programa me diz de medida. Então, está aí, ó, 887,96. Então, mesma coisa, né? Valor aproximado. E daí vamos representar aqui pelo azul, né? Então, letra B também correta. E, finalmente, nós vamos representar aquela medida perpendicular da letra C, que é a largura do rio. Para isso, eu vou colocar o GeoGebra para fazer uma reta perpendicular passando pelo ponto P, né? Então, ela é perpendicular ao segmento XY e passando pelo ponto P, porque isso é a propriedade que estabelece a distância de um ponto ao outro, né? É necessário que haja essa perpendicularidade. E aí vamos marcar essa interseção, está sendo dada aí pelo ponto A, só que eu vou renomear para P'. Então vamos renomear para P', para ficar igual aí a nossa resolução. Esse segmento eu vou ocultar e vou representar, no caso aqui em vermelho, né? Que eu estou esperando como sendo a minha resposta. E aí eu estou querendo que dê 498, né? Se nós fizermos aqui a medida, bateu, né? 497,42 aproximadamente. Sobre a questão do ângulo, nós vamos ver se realmente esse ângulo aqui, x, P', se ele vale 90 graus. Então tá aí, ó. Realmente o ângulo é de 90 graus. E aí comprova que a medida foi feita corretamente. Então, espero que vocês tenham entendido a nossa resolução e demonstrações no GeoGebra e até a próxima.